Simone, seja bem-vindo a mais um Gloricast, o podcast do Glorify, o seu devocional diário. Para você que ainda não baixou o Glorify, você já pega o telefone, escaneia esse QR Code que está aqui na sua tela, baixe o Glorify, que é um aplicativo de devocional para todos os dias você fazer o seu devocional pela manhã, tarde ou noite, o horário que você preferir, mas sempre tenha um encontro com Deus. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, que neste ano teve uma transformação na vida dela e acabou ficando conhecida, gente, no Brasil inteiro. A nossa mais nova embaixadora, Suede. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Oi, gente, paz. Eu tô muito honrada de estar aqui, muito Amém. feliz. Que Deus possa abençoar a tua vida, Lu. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né, participar do Glorify como embaixadora. Não tem preço. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir arrastar muitas pessoas para ter um devocional com Deus, para ter um momento com Deus. Eu acho que isso é fundamental para a vida de um cristão. E quando a gente tem aquela coisa assim, sabe, de alguém que a gente gosta, eu tenho aí muitas pessoas que me acompanham. Então, essas pessoas eu creio em nome de Jesus que vão se achegar junto comigo pra gente fazer um devocional, pra gente fazer aquela leitura, aquela oração. Opa, glória a Deus! Em nome de Jesus, que ele sabe que eu sou do manto, sou da oração. É assim que eu gosto, do manto, gente. E eu creio em nome de Jesus que isso vai acrescentar muito na vida espiritual de muita gente. Eu Inclusive na minha. ouvi um S que parece X, meio puxado, Ai, sotaquezinho meu Deus, baiano, é isso? Me conta, como que foi sua infância na Bahia? Minha filha, sou baiana, nasci em Salvador, mas fui criada em Simões Filho, que é região metropolitana de Salvador, né? Fica uns 15 minutos de Salvador. E aí eu fui criada nessa cidade, tem hoje 120 mil habitantes. E lá, onde Jesus me chamou, me escolheu. E a minha infância não foi muito fácil, né? Minha infância, ela foi assim, um pouquinho apertada, porque desde pequenininha eu tive que aprender a ser responsável. Na minha casa, minha mãe me criou sozinha, né? Junto com meu irmão. Meu irmão tem hoje 16 anos, ele é mais novo que eu. E ela nos criou só, que infelizmente o meu pai, ele não teve aquela responsabilidade, né? Você teve uma ausência, então, de paternidade. Isso, uma ausência de paternidade. Inclusive, hoje eu conheço muitas pessoas que desabafam comigo sobre isso. E aqui eu já quero deixar um gancho, né? As nossas dores, elas não são para nos matar. As nossas dores são para nos fortalecer e fortalecer alguém. É isso mesmo. Então, quando eu era pequena, que aquilo aconteceu comigo, eu tinha uns 5 anos de idade, Lu. Com 5 anos, seu pai abandonou sua casa. A casa, isso aí. E por motivo de droga, bebida e etc. Então, assim, até os meus 5 anos, ele foi um pai incrível e depois não deu atenção, sumiu mesmo, assim, sabe? Meu Deus. Mas eu acredito na salvação de Deus para a vida dele. Amém. Eu acredito que Deus pode fazer uma transformação e eu amo, né? Mesmo acontecendo tudo isso, o amor de Deus por mim me faz amar o meu pai, mesmo assim. Então, eu, desde os 5 anos, sou criada pela minha mãe. E desde essa idade, eu fui chamada à responsabilidade. Com 5 anos, eu já fazia tudo dentro de casa. Meu Uma Deus! criança. Literalmente? Uma criança. Tudo. Minha mãe sempre me ensinou tudo cedinho por causa que ela saía para trabalhar, né? Então, ficava eu e meu irmão. Meus avós, eles eram muito responsáveis com a gente. E foram o braço direito da minha mãe. Então, assim, não nos deixavam só. Deus, ele sempre usa pessoas para poder nos ajudar. Mas a minha infância, ela foi dura, assim, sabe? E como eu fui chamada à responsabilidade muito cedo, com 11 anos eu já estava trabalhando. Você trabalhava com o quê? Vendas. Sempre trabalhei nessa área, você acredita? Sério? Sempre. Desde 7 anos eu canto, né? Na igreja, lá mesmo na Bahia. Só que eu enterrei o meu talento. Porque o lugar onde eu estava não me dava muita oportunidade para eu poder sonhar com a música. Então eu cantava mais na minha congregação mesmo, Assembleia de Deus. Você era do Ministério de Louvor? Isso, do Ministério de Louvor. Lá Me conta se você foi dirigente do coral, porque eu acho isso muito empolgante. Fui. Na minha igreja não tem isso, né? Eu Só fui. o Robinho que está lá desde sempre, minha treinou filha. na Paula Valadão, ele é maravilhoso. Ai, meu Deus. Mas eu acho incrível quando vem alguém da Assembleia de Deus e fala, eu fui dirigente do coral. Meu Deus, isso é poderoso, entendeu? E foi uma experiência incrível, tá? Eu fui líder do backing do grupo de jovens e adolescentes da cidade lá.
Da cidade? Da cidade. Minha filha, se eu Simões dirigir o Filho. beck, vai sair um desafio. Nossa, não, mas foi um desafio pra mim, você não tá entendendo. Eu tinha 15 anos, se eu não me engano, ou 16 quando eu fui. Meu Deus. Líder do beck, assim. Então, pra mim foi uma responsabilidade terrível. E desde pequena, como eu falei, eu fui chamada a responsabilidade. Desde pequena eu trabalho. Com 11 anos, eu me lembro que eu entrei numa loja de roupa. Pra trabalhar. E aí eu ganhava pouquíssimo, mas todo o valor que eu ganhava, eu entregava pra minha mãe pra poder ajudar dentro de casa. Esse sempre foi o meu objetivo. E eu falava com Deus, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ajudar minha mãe. Ela vai ser uma pessoa abençoada, mais do que ela já é, porque minha mãe é uma pessoa abençoada. E eu ficava nessa coisa, né? Com 15 anos, eu continuei trabalhando. Eu sempre trabalhava, porque eu tinha que ajudar em casa. E isso era uma coisa que eu tinha comigo. A minha mãe nunca, deixando claro, nunca me obrigou. Eu sempre quis ajudá-la, né? E aí, a gente sempre Talvez por teve... sentir essa necessidade de Sim. ser uma menina tão responsável, Nossa, né? sem dúvida, sem dúvida. E a minha mãe sempre me ensinou a ser responsável. Então, eu acho que por isso que as pessoas não acreditam muito na minha idade. Porque eu tenho uma idade... Não, eu fiquei em choque, gente. Quando ela chegou aqui, ela me contou que ela tem 19 anos. Tenho 19 anos. Ninguém acredita nisso. O pessoal fala que eu tô mentindo, mas não tô, gente. Eu tenho 19 anos Então, você tem mesmo. noção que eu sou 10 anos mais velha que você? Mas não parece. Você tem 29. Eu tenho 29. Meu Deus do céu, Meu não parece. Deus, você é uma menininha. Nós somos uns menininhos, porque você não parece ter 29. Mas me conta, como que foi sua conversão? Eu nasci no Evangelho, né? E fui criada desde pequenininha, sempre gostei de música. Sempre, sempre, sempre foi o que eu mais amava. Na igreja, sempre cantei, desde os 3 anos. E eu acho que isso foi fundamental para mim, para quem eu tenho me tornado. Passar pelas situações difíceis da vida sempre foi fundamental, até para o ramo da música. Porque, querendo ou não, hoje a gente encontra algumas dificuldades relacionadas à música, mas pelo fato da gente ter tido uma infância tão assim apertada, a gente consegue lidar com as situações tranquilo hoje. E aí, desde pequenininha, eu sempre cantava. Eu me lembro que eu ia pra igreja e aí o pessoal me dava oportunidade pra cantar. Aí minha mãe sentava assim do ladinho, ajoelhava, eu desse toco de altura, né? 1 metro, nem 1 metro tinha, 3 aninhos, muito pequena. E aí começava a cantar. Toque, toque, toque martelinho, pá, pá, pá. Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar. Cantava todo o culto. E aí a minha mãe ajoelhada ali do ladinho comigo e cantando junto comigo a música. E eu sempre fui envolvida pelo canto. Sua mãe sempre. também canta? Não canta, você acredita? Mas sempre me incentivou. Incrível, Foi algo né? que nasceu com você. Comigo. E ela fala que era um desejo que ela tinha no coração dela, né? Acho que Deus fez isso em mim, concretizando o desejo que ela tinha. E aí, eu sempre cantei com 7 anos, Lu. Eu comecei a sair, né, pra poder cantar, mas nas igrejas próximas, assim, bairros próximos, lá da cidade mesmo. E... eu amava quando o pessoal me chamava pro culto de crianças. Vai ter um culto de crianças aqui, vem aqui cantar. Eu ia muito feliz, porque era o que eu amava fazer. Amava. Só que com o tempo, quando eu fui crescendo, ficando adolescente, eu não conseguia mais fazer isso com tanta ênfase, porque eu tinha outras prioridades, como trabalho, estudo. Naquela época, que não é muito longe, eu tinha que dar muito crédito aos meus estudos e ao trabalho para eu conseguir alguma coisa que na minha realidade, naquele momento, era mais próximo da minha realidade. Você né? fala que você teve muitas dificuldades e muitas coisas. Quais foram as suas maiores dificuldades e como que você lidou com elas? Eu acredito que a minha maior dificuldade foi a insegurança pelo abandono. Eu acredito que quando eu ouvia um não, eu já ficava muito mal, por causa dos traumas que eu carreguei. Então, eu ficava mal quando eu ouvia um não. Quando, por exemplo, alguma porta se fechava, eu me via desesperada. Não só sobre portas de emprego na época, mas coisas que eu queria investir não dava certo. Então, eu me lembro que teve um momento que eu me desesperei tanto que eu virei sacoleira. Eu saía de porta em porta para poder vender coisas, para poder arrecadar, para ajudar dentro de casa. Eu nunca fui preguiçosa. Eu sempre
corri atrás daquilo que eu queria, do objetivo que eu tinha. Só que eu corria atrás dos objetivos que estavam dentro da minha realidade. Eu nunca corri atrás de coisas que eram além do que eu imaginava. Só que Deus tinha algo a mais para mim. E a música era além do que você imaginava. Além, muito além. Principalmente pelo que eu vivia. Eu não tinha nenhuma referência de música, por exemplo, na minha família. Todo mundo era muito tranquilo, assim, em relação a todo mundo seguia outras áreas. Nunca a música, não tem nenhum músico na minha família, só eu, né? E aí, eu resolvi, não eu resolvi, mas pessoas resolveram acreditar em mim, né? E isso aí eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Isso. Um pouquinho mais pra frente eu conto. Eu quero saber desse lado do seu pai. Porque você falou aí, né, que você carregou muitos traumas. Sim. Né? Muitos. E o que a falta, a ausência, né, da paternidade pode causar em alguém é muito profundo. Só que eu também vi na sua fala uma mulher muito resolvida. Você falou assim, eu oro pro meu pai se converter, eu amo meu pai. Sim. Como que foi esse processo? Porque tinham muitas dores até você chegar nessa situação de falar assim, não, eu amo meu pai. Isso foi muito Sem forte dúvida. você falar isso. E eu, há uns tempos atrás, eu não conseguia falar. Pelo fato de ter o abandono, né? Então, eu falava, não, eu amo a minha mãe e gosto do meu pai. Porque você sabe... Você tem contato com ele? Não tenho. Então, eu tenho mais com a família dele, que inclusive amo muito, os meus tios, primos, paternos, né? E... Você nunca mais ouviu? Não, nunca mais ouvi. Mas quando eu falo pra vocês que eu amo meu pai, não é de boca pra fora. Foi algo que foi trabalhado dentro de mim durante muito tempo. Porque quando chegavam, por exemplo, os meus aniversários, quando criança, eu perguntava, cadê? Só tem a minha mãe e tal. Eu vou dizer pra vocês, o abandono dói. Ele dói e pra você que sofre com isso hoje, eu te digo que Deus é o Pai que não abandona. Porque eu fui curada por causa de Jesus. Eu sou curada por causa de Jesus. O abandono não conseguiu acabar com aquilo que Deus tinha para minha vida. Entende? Então, eu digo hoje que eu sou curada e estou me curando. Porque às vezes eu me pergunto, Deus, eu poderia ter feito algo? Será que foi eu que errei? Mas eu era só uma criança. E eu falo para Deus e oro a Deus, para que todas as meninas e meninos que sofreram abandono, não sei se pai ou mãe, mas eu digo que o Pai, Jesus, ele não nos abandona. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não esquecerei de você. Isso é o Senhor quem diz para nós. E eu me apeguei a essa palavra e a esse versículo. Eu me apeguei e eu falei para Deus, Deus não me abandona, Ele é o meu Pai. E Deus enviou pessoas que me tratassem como filha. Então eu não me senti abandonada. Eu me lembro que tinha época na igreja que tinha aqueles eventos assim de pais, né? Dia dos Pais e tal. E eu me lembro de uma vez em específico que eu cheguei na igreja e as crianças fizeram eu era criança ainda, as crianças fizeram uma peça para os pais. E eu chorava muito, 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 muito. E aí a minha mãe me tirou do culto. Ela falou, eu não aguento. E chegou em casa e falou, eu não aguento ver você assim, minha filha. Eu acho que você não merece passar por isso que eu te tirei de lá e te trouxe para casa. A gente vai se recompor, a gente vai orar e depois você volta. Amanhã você vai para o culto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu não preciso chorar. Porque eu tenho um pai que não me abandona. E hoje eu sou muito tranquila quanto a isso. O meu Deus não me abandona, Lu. Ele nunca me abandonou. Amém. Nunca. Você acha que essa ausência do seu pai afetou de alguma forma, em algum momento, o seu relacionamento com Deus, de enxergar Deus como pai? Eu acredito que com Deus não. Nunca afetou, até porque eu sempre procurei em Deus a paternidade. Então, ao invés de me afastar, eu me aproximei dele. Ele foi o meu refúgio. E eu entendo as pessoas que às vezes não conseguem tratar Deus como pai porque não tem uma referência terrestre de pai. Não tem uma referência aqui. Mas eu consegui transformar essa dor em apego a Deus. Então, todas as vezes que eu sentia uma falta, eu ia para Deus. E Ele me aconchegava. Ele me acolhia. Então, eu nunca tratei Deus como se tivesse me abandonado também. Pelo contrário, Ele sempre me abraçou. Sempre. E isso impactou os seus relacionamentos terrestres? Sim.
Muito. Muito porque eu sofria com medo das pessoas me abandonarem. Eu me apegava a alguma amizade, eu me apegava a alguém e eu tinha medo de a qualquer momento aquela pessoa simplesmente sumir da minha vida. Eu tinha medo de relacionamentos também, inclusive eu hoje daria conselhos a jovens para não começarem a namorar tão cedo, porque também acarretei traumas por conta disso. Eu acho que eu precisava curtir um pouco mais a minha adolescência, sabe? Eu tive relacionamento muito cedo. Então, nesses relacionamentos, tanto de amizade, quanto um outro relacionamento que eu tinha aquela coisa do abandono, sabe? Não, essa pessoa pode sumir, essa pessoa pode desaparecer do nada. Inclusive, no início, eu hoje sou casada ao meu esposo, Rony Oliveira. Inclusive, um beijo, meu amor, eu te amo. Ah, que linda, gente! Ele foi uma pessoa que sofreu... Ai, eu vou falar, um beijo, Júlio, eu te amo. Ai, não aguento. Ai, meu Deus. Olha, inclusive, no início do nosso relacionamento, eu e o Rony, ele sofreu um pouquinho comigo. Sério? Porque eu tinha alguns traumas acarretados, né? Como eu falei, eu comecei a namorar muito cedo, muito cedo. Eu tive só 2 relacionamentos na minha vida. Com uma outra pessoa e com o meu esposo. Uhum. E eu tive alguns traumas, né? E eu acho que eu era muito jovem para passar por isso. Você começou a namorar quantos anos? 13 anos. 13? Eu tinha 13 anos. Gente, presta atenção, foca aqui. Criança não namora. Não namora. Não façam isso. Estudem. Estudem, invistam em vocês. Na casa de Deus, no Ministério de Adolescentes. Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou falar pra você, eu tava nessa idade namorando, mas eu continuava na obra de Deus. Porém, esse relacionamento me machucou muito. Foi algo que me machucou muito na época, porque teve traições, então... Você passou, então, por uma traição tão novinha. Tão novinha. Então, assim, foi algo que me machucou muito. E o meu esposo, tadinho, quando eu comecei a namorar com ele, eu fiquei com essa questão do abandono e da traição. Eu falei, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Ele vai fazer a mesma coisa comigo. E ele sofreu muito. Porque eu ficava com muito medo de acontecer a mesma coisa comigo quando eu comecei a namorar com ele. Porque você entregava os traumas pra ele, Isso. né? Isso Como aí. que você conseguiu fazer essa virada de chave, assim, de entender, porque isso é muito importante, né? De entender que a gente não pode entregar para outra pessoa os nossos cacos, os nossos traumas. Não pode. Que a outra pessoa não fez isso com você, né? E que às vezes ela tá ali disponível a te amar, a cuidar. E ser o contrário, né? Ser a cura. Isso aí. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele me mostrou que ele poderia ser a cura para os meus traumas. E eu me lembro, o meu esposo sempre foi muito responsável. Ele sempre foi uma pessoa que investiu em mim. Inclusive, eu vou contar uma história para você do início, de como eu comecei a cantar nesse país inteiro aí, para depois você saber e você que tá em casa também. Meu Deus. Mas Já tô eu vou falar pra sentindo vocês, aqui, ó. Meu esposo, ele sofreu um pouquinho no início, mas Então, primeiro, como que vocês se conheceram? Ai, eu vou contar. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, saibam bem escolher quem você vai levar para sua vida. Se for uma pessoa que vai te ajudar, te levantar, e você também vai levantar essa pessoa, o relacionamento tá certo. Agora, se for uma pessoa que quer subir em cima de você, crescer em cima de você e não te leva junto, não vai. Namoro é uma fase pra gente conhecer a pessoa. Sei que a gente tá ali meio apaixonadinho e tal. Ai, meu amor. Mas a gente tem que ver como essa pessoa trata a família. Como que essa pessoa é com as outras pessoas. Então, assim... Eu tinha esse problema comigo e meu esposo se dispôs. Na época, ele era meu namorado. Calma. Vou reformular a minha pergunta, porque eu gosto das coisas organizadas. Ok. A gente precisa entender a ordem da sua vida cronologicamente. Perfeito, vamos lá. Primeiro, como que você foi curada, superou esse trauma todo, aí como que você conheceu o seu na época, namorado, que viria a ser namorado, como que virou noivo e agora esposa. Eu quero essa história assim, ó. Vamos lá. Vamos contar primeiro dos traumas. Isso, como você foi curada? Primeiro, muita oração. Porque eu não aceitava me ver naquela situação onde eu estava. Eu não conseguia confiar em ninguém, Lu. Ninguém. Eu falei, uma pessoa que vive na Terra com mais de 7 bilhões de habitantes, não consegue confiar em ninguém? Eu não vou ser feliz assim.
Então eu falei com Deus, falei, Deus, me cura. E eu acredito que para as pessoas serem curadas, elas precisam ter a humildade de saber que estão feridas. Uau! Reconhecer que está ferido é o primeiro passo para ser curado. Então, eu fiz isso. Eu me levantei e falei, Deus, eu preciso de cura. Eu preciso entender que eu não vou ser abandonada por todo mundo. Eu não vou ser traída por todo mundo. E não foi só em relacionamentos. Amizades eu também perdi por causa de traições, por causa de muitas coisas que me deixaram tristes. Mas eu preciso entender e preciso ter maturidade para saber que nem todo mundo vai agir da mesma forma. Então foi essa maturidade que Deus me entregou e vem me entregando, porque eu não sou perfeita. Deus até hoje vem me moldando. Então, eu fui curada primeiro, reconhecendo que eu estava ferida. Segundo, o meu esposo me ajudou muito, muito. Ele me passou confiança. Quando uma pessoa te passa confiança, te entrega ali as feridas, que você entrega as feridas e vocês dois conseguem ser curados, é uma coisa que é em construção. Os dois vão se construindo, se curando. E eu vou dizer pra você, eu não tenho tanto tempo de casada, mas até hoje nós nos curamos de muitas coisas. Nós dois juntos. Eu costumo dizer que meu esposo não é só meu esposo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, meu companheiro. Ele é uma pessoa que ele me ajuda, Lu, sem medir esforços. Uau! Sem medir esforços. É uma pessoa que cuida de mim. Inclusive, quando eu cheguei aqui hoje, ele tá resolvendo algumas coisinhas de produção, né? E aí ele falou comigo, eu vou te levar lá, a gente vai, e depois eu vou ter que ir pro hotel pra poder resolver as coisas. Ele falou com a Amanda e falou assim, eu só vim aqui pra conhecer vocês, pra eu saber se eu posso confiar em vocês. Deixa ela aqui. Tá em boas mãos. Ele falou brincando, mas é algo dele. Real. Ele é assim, ele é protetor. Ele é assim. Então eu fui curada com a ajuda dele. Ele me passou confiança. Engraçado, Então, quando você fala isso, né, de dividir os traumas, os medos, tem uma música que eu escrevi muito novinha, moda antiga, Ai, meu que é Deus. sobre relacionamento. Agora eu vou realizar, né, esse sonho dessa música escrita assim. lindo. Acho que é a minha música com o maior número de visualização. E tem uma frase que é exatamente isso. Eu falo, me fale os seus segredos, me conte dos seus medos e pode deixar, eu te contarei os meus. Ai, então, que lindo. é isso, né, É isso, assim, é troca. da gente dividir até os medos, porque às vezes é Exatamente. fácil dividir conquista, dividir a boa com parte, certeza, né? Mas os com traumas é certeza. difícil. Difícil, porque ali você tá se expondo. Você tá tirando seu caco, né? E tá ficando exposto. Então as pessoas sabem, a pessoa sabe da sua fraqueza, de como você reage diante disso. Então eu me senti segura. E quando uma pessoa te passa segurança, acabou. Então, assim que eu fui curada. Fui curada primeiro reconhecendo a mim e depois encontrando uma pessoa que confiava em mim. E como que e foi eu podia confiar. esse encontro? Então... com a Onde que você cidade- conheceu ele? Lá na cidade. A cidade é muito pequenininha lá. Não, mas a cidade é muito relativo. Foi Não, na igreja? Vou contar direitinho. A cidade lá é muito pequena. Aham. E nós congregávamos na mesma denominação, só que não na entendi. mesma congregação. Entendi. Assembleia de Deus Missão da Bahia, lá em Simões Filho. Ele congregava numa congregação e eu em outra. Congregações pequenas, né? Aí teve o de retiro de bairros. carnaval. Não foi retiro de carnaval, foi congresso. Ô, Glória! Vou falar pra vocês, tem muita gente que fala que os jovens, quando chega... É claro que você não pode ficar lá parecendo um doido, procurando as meninas, procurando os meninos. Você vai pra adorar a Deus no congresso. Mas se você quer alguém de Deus, se você quer procurar alguém pra casar, pra ter algo sério... Eu já vi muita gente falando, vem pra igreja pra ficar namorando. Não, gente, não pode ir pra igreja pra ficar namorando, mas você vai procurar um namorado aonde? É isso mesmo. Eu No amo mundo? que o meu pastor Lucinho, defende isso. Ele fala assim, vai procurar onde? Uai, gente, tem que procurar na igreja, mesmo. Quer que eu cê é procure crente? onde? Na Cê é rua? crente? Não, tem É na congresso, mas tem que ser tudo com ordem e decência. Você gostou de uma menina? Chega lá, oi, tudo bem? Você Vai namora? conhecendo, não vendo a forma que Tô ela aqui, dá o meu número, aleluia, vamos glória a orar, Deus. ô, glória, vamos orar, vamos conversar. Gente, esses lugares são lugares para se conhecer. Eu já vi muita gente que casou, tem filhos, são pessoas abençoadas e se conheceram em congressos. Entendeu? Eu tô vendo uma aqui, ó. Então eu vou dizer pra vocês,
tudo com ordem e decência, mas a igreja é o lugar onde nós devemos nos conhecer, nos relacionar. Você não precisa procurar fora, porque na igreja tem muita gente bonita, muita gente abençoada. Coisa linda. Fica o conselho pra você. Então, eu conheci meu esposo na igreja, lá na Assembleia de Deus de Simões Filho. Ele tocava, né? Até hoje ele toca. Ele é multi-instrumentista. Deixa eu dar um biscoito aqui pro meu marido. Ele é multi-instrumentista, toca desde 4 anos. Meu sogro é pastor, presbítero da Assembleia de Deus. Então, meu sogro sempre ensinou os filhos a tocar. Porque se não tinha banda na igreja que ele ia, O filho do pastor toca. Então, era o meu esposo e as minhas 3 cunhadas. Então, elas ficavam tocando. Ele também toca desde os 4 anos. E a gente se conheceu assim. Eu fui no congresso, né? E na cidade todo mundo se conhece, porque é uma cidade pequena. Então, eu já conhecia ele antes. Mas a gente não tinha nenhum tipo de aproximação. E aí, eu vi ele tocando num congresso. Falei, nossa, esse menino toca muito. E ele toca muito mesmo. Não é porque meu marido não, mas toca muito. E aí eu vi tocando pela primeira vez e tal, mas ficou só naquilo. Depois de um tempo, eu tenho um pai espiritual, que ele se chama Júnior, inclusive. Um beijo, pai. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito espiritualmente. Ele falou, observe, filho, que está no teu caminho, logo à tua frente, no ministério de louvor. Isso, mas foi isso mesmo. Inclusive, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito em relação a relacionamentos. Ele me dava conselho, filha, você é muito nova. Sabe, cabeça de adolescente é uma coisa, assim, difícil, só Deus. E eu falo pra vocês, eu fui um adolescente muito temente a Deus. Mas questão de relacionamentos, eu sempre, assim, eu queria seguir o meu coração, mas o coração é enganoso demais. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente precisa orar para saber as decisões que a gente tem que tomar. Como a Lu falou, adolescente não namora, criança não namora. Então, por isso que eu acarretei muitos traumas. Mas esse pai, Júnior, ele foi uma pessoa que me ajudou muito nisso e ele conhecia o Rony. Então, eles eram amigos. O Rony, inclusive, trabalhava na loja do Júnior. E aí, eles tinham essa afinidade, eram muito amigos. E o Júnior se levantou para poder me ajudar no ministério. Ele falou assim, filha, quero montar uma banda para você. E eu falei, ai, que legal, quero muito. Porque, gente, um segredo pra vocês. Não gosto de cantar de playback. Não gosto. Eu amo a banda, amo cantar ao vivo, ministrar. É o que eu gosto. Então, Júnior viu que eu gostava disso. E aí ele falou, filha, vamos montar uma banda? Vamos. Chamou um tecladista, chamou um guitarrista. E quem era o baixista? O Rony. Com certeza, tinha que ser. E a gente foi atendendo a agenda, juntos e tal. E aí começou a vir aquele negocinho no coração, aquela coisa. Falei, eu tô ficando doida. Meu Deus, não é possível. Eu tô gostando dele mesmo. Falei, ai, não acredito. Aí teve uma vez que eu fui na loja que ele trabalhava, que era do Júnior, né? E aí, fui lá para poder fazer... Nessa época, eu estava tentando montar a minha loja de sapatos, para ter uma renda. E aí, eu fui fazer uma entrega na frente da loja. E aí, a pessoa não apareceu, a pessoa da entrega. E como ele já era meu músico, eu comecei a conversar com ele lá e tal. E aí, eu decidi tomar uma atitude, não na loja, mas em casa. Quando eu saí da loja, eu chamei ele no WhatsApp e falei assim, quando você chegar em casa, você me liga? Aí ele me conta hoje que quando eu falei isso, ele falou, essa menina tá gostando de mim. Senhor. E aí eu realmente estava. E eu abri o jogo. E ele ainda não tava? Ele tava, tipo assim, ele tinha medo porque a gente se considerava como irmão. Então ele tinha medo, tipo, de falar alguma coisa e a gente acabar quebrando a relação. Não ter uma relação nem de irmão, nem de amigo, nem de nada. Ó, vou dar um pause aqui. Se você tá com medo de namorar o seu melhor amigo, eu vou te contar. Ninguém casa com inimigo, não, gente. A gente casa com amigo mesmo. Então... É verdade, gente. É verdade esse bilhete. Eu vou falar pra vocês. Tava lá, conversando com ele. Abri o jogo. Tanto que ele se acha. Ele fala pra todo mundo. Foi ela que falou que gostava de mim primeiro. Porque você sabe que homem é assim, né? Quando a gente fala, se abre primeiro, eles já vão logo falando, ah, fui ela que se abriu primeiro. Entendeu? Ela gostou de mim primeiro. Mas realmente, eu que me abri primeiro. Falei pra ele que eu tava gostando dele e tal. E aí nós partimos pra poder nos conhecer melhor. Então, não foi assim logo de cara, bum, namorando. A gente primeiro teve aquele momento assim de oração e tal, conhecimento. E aí depois a gente assumiu um relacionamento. Ele pediu a minha mão, a minha mãe,
né? Foi lá. Aí a minha mãe falou assim: minha filha, você tem certeza que você quer namorar um músico, minha filha? Eu falei: minha mãe, o que tem? Porque você sabe que muitas das vezes os músicos sofrem um preconceito, né? Mas eu vou dizer, músico, tem muito músico de Deus, tá? Meu esposo é um músico abençoado, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí a gente se aproximou e foi assim que surgiu o nosso relacionamento. Inclusive, é uma coisa que muita gente me pergunta e eu tô contando primeira mão aqui no podcast do Glorify. Então, meu Deus. Você já sabe. E sua vida passou por um de repente. Foi assim, sem dúvida, sem E dúvida. ele fez parte disso, não foi? Muito. Ele foi uma peça-chave. Então me conta, como que foi o de repente de Deus na sua vida? Vou contar pra vocês agora, gente. Eu tava trabalhando na pandemia, antes da pandemia, né? E aí começou o Covid e fechou tudo, Lu, tudo. E foi bem na época onde eu perdi o meu emprego. E o meu esposo, na época, ele era meu noivo. Meu esposo falou assim comigo: minha filha, você tem um talento absurdo. Você canta muito. E eu: ai, não sei, eu acho que não. Porque eu sempre tive essa coisa, esse complexo de inferioridade, que inclusive ele deixa muitas pessoas onde elas estão. Tem muita gente que fala comigo hoje, falando: Su, as pessoas dizem que eu tenho uma voz bonita, mas eu não consigo gravar, eu não consigo cantar. O que eu faço? Eu tenho vergonha. Aí eu pego e falo: a vergonha não vai te levar a lugar nenhum. A coragem vai te levar em algum lugar. Ou você faz, ou você fica estagnado. Então é uma coisa que você decide. E aí ele me fez enxergar isso, o meu esposo me fez enxergar isso. Ele falou: minha filha, você tem uma voz linda, você está desperdiçando o seu talento. Vamos gravar vídeo para a internet? E eu já tinha perdido meu emprego, estava em casa. E eu falei: ai, tô com vergonha, tô com medo. Ele falou: não, você não tem que ter vergonha, você canta muito bem. E ele me fez acreditar no meu talento. Eu tinha enterrado o meu talento. E estava investindo em outras coisas. Não é pecado investir em outras coisas, se você quiser ser alguma coisa a mais. Mas a promessa que Deus fez para você não pode ser invalidada pelo que você pensa, pelo que você acha. Eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não posso. Você não vai chegar a lugar nenhum com esses pensamentos. E eu digo para vocês que quando eu parei de ter esses pensamentos, as coisas fluíram absurdamente. E aí eu comecei a gravar. E para incentivar, o meu esposo, ele era leigo nisso. Ele começou a estudar para poder fazer edição de vídeo, para poder, sabe, eu fiquei sabendo que o seu primeiro vídeo que vocês lançaram, vocês gravaram e ele que editou, né? Ele que editou. Foi ele que editou. Então, assim, a minha família também, eles sempre acreditavam na minha voz, achavam a minha voz linda. Só que pela nossa realidade, eles nunca falaram, tipo, grava e tal. Até porque a minha família não entendia muito sobre isso. Então, meu esposo foi uma pessoa que Deus enviou para poder me mostrar o outro lado da coisa, sabe? Para poder aquele investir vídeo simples, bobo, que você achou que não ia dar em nada, deu 300 mil visualizações. 300 mil visualizações. Apenas. Assim, a gente ficou louco. Ficou doido. Eu falei: se olha Deus, hoje, perto do seu alcance, são o quê? 41 milhões? 42 milhões. Gente, 42 milhões de plays na última música. O canal... 300 mil realmente. O canal, nos últimos 28 dias, eu olhei e tava olhando ali na estante, agradecendo a Deus. O canal, nos últimos 28 dias, tá com, sabe com quantas visualizações? O meu pessoal tá com 8 milhões e 700 mil visualizações. O meu canal pessoal, nos últimos 28 dias. Eu digo pra vocês, gente, meu canal não dava 1000 visualizações nos vídeos. Mas quando Deus quer, Deus faz. Ele faz. Ele usou a vida do seu, na época, noivo. Noivo. E hoje, esposo. E aí ele falou comigo: vamos gravar. Gente, eu não tinha luz. Eu não tinha um celular bom. Mas quando você determina algo, quando você se levanta pra fazer algo, não precisa de muita coisa. Não precisa. Eu me lembro, sabe aquelas luzes de saída de emergência? Uhum. Pronto, eu botava na minha janela, pegava um celularzinho quebrado, com a tela toda quebrada, colocava o áudio do lado e botava um celularzinho que eu tinha lá com a câmera boa. Boa, mais ou menos. E gravava o vídeo. E ali eu começava a gravar, cantar um refrão de uma música. Meu esposo foi lá e editou. O primeiro vídeo bateu 300 mil visualizações. Uau. Então foi assim, uma coisa... Aí meu esposo: vamos continuar gravando. Aí ele se animou mais ainda. E eu aqui: vamos gravar, meu Deus do céu, quanta gente. A gente ficou assim, meio que sem saber o que estava acontecendo. E aí,
A gente começou a gravar os vídeos, postava todos os dias. Depois passou a postar de 2 em 2 dias. E aí teve vídeo que bateu mais de 1 milhão de acessos. Teve vídeo que bateu 500 mil, 600... Tipo, muitos vídeos bateram muitas visualizações. Em pouco tempo. E aí eu fui alcançando 10 mil seguidores no Instagram. E... fiz uma live no YouTube, que foi naquela época que tava tendo aquelas lives, né? Da pandemia. E aí eu fiz uma live no YouTube comemorando os 10 mil. Não demorou, acho que 2 semanas, batemos 11. E depois 20, e depois 30, e assim fomos crescendo. E eu vou dizer pra você, nada do que falaram pra mim no início do meu ministério conseguiu apagar o que Deus tinha pra mim. Lu, eu já fui muito desacreditada. No início do meu ministério. Muitas pessoas desacreditavam de mim. Muitas pessoas inventavam coisas de mim. Muitas coisas. Então, assim, eram coisas que me deixavam tristes, porque eu sempre fui uma pessoa muito envolvida na obra. E você sabe que quando a gente está à frente da obra, a gente tem uma retaliação muito grande. É muito peso sobre nós. Principalmente jovem e adolescente. Quando tá à frente de obra. Então, eu era muito, assim... Tinha muitas pessoas que não acreditavam em mim, que inventavam calúnias sobre mim. Eu vejo muita gente, muita, Lu, desistindo do ministério que Deus entregou por conta de calúnia, por conta de difamação. Mas a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Porque Jesus, que é Jesus, foi apedrejado, sofreu, falaram mal dele. Quem é esse? Entende? Quem somos nós? Para desistir daquilo que Deus entregou para nós, sendo que Jesus passou por coisas inúmeras vezes pior do que a gente passou. Então, assim, todo mundo que entra em contato comigo falando, isso eu não quero mais cantar porque na minha cidade falaram isso de mim. E eu falo, gente, não faz isso. O que Deus tem para você é tão grande, tão grande, tão grande, que não vai te comportar dentro de onde você mora. Deus vai precisar te tirar daí. Não porque o lugar é ruim, mas é porque o lugar onde Deus tem para te colocar é maior do que onde você está. Então, a calúnia, a difamação, não pode deixar com que... Isso é só experiência. Foi o que eu acarretei para minha vida. O que eu passei, as calúnias que eu ouvi, as pedras que eu levei para o meu caminho, que eu tropecei, que, sabe, eu deixei me abater. Eu falei, eu não vou deixar mais me abater. Eu vou me levantar. Por cima dessas pedras, eu vou formar algo para mim. Quando e foi você isso que fala aconteceu. assim, que você se deixou abater, que você tomou muitas dessas calúnias como verdade até a situação mudar. Hoje, se você soubesse lá atrás, né? Se você soubesse que a sua história mudaria e que você seria quem você é hoje, você tomaria as mesmas decisões, faria as mesmas escolhas? Eu vou dizer que as escolhas são os resultados... Os nossos resultados são frutos das nossas escolhas. Essa pergunta foi um pouquinho difícil, mas... eu acho, Lu... Não sei se o que eu tô falando é correto, mas eu acho que eu não mudaria. Porque eu acredito que eu sou quem eu sou hoje pelo fato das minhas escolhas. Ruins ou boas. As ruins me tornaram experientes em algo e as boas me levaram a lugares altos. Então, eu acredito que eu não mudaria. Eu acho que melhoraria algumas coisas, mas as minhas escolhas, muitas delas, eu não mudaria. Porque me fez ser quem eu sou hoje. Resiliente, uma pessoa forte, que nem aparenta ter a idade que tem, é o que muita gente diz. Mas as minhas experiências, pelas minhas escolhas, me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, eu acredito que eu não mudaria. Você é muito, muito jovem. Muito. Graças a Deus. Eu tenho muita coisa para aprender. Isso. Você tem muita coisa para aprender, para viver. Muita. O que você vê para o seu futuro? Gente, eu já tô pensando dela daqui 10 anos assistindo esse podcast, revendo. Meu Deus, essa pergunta. menina, Senhor, abençoa. Mas eu fico pensando mesmo, o que eu vou ser daqui a 10 anos? E quando eu tinha 15, eu perguntava, o que eu vou ser daqui a 5 anos? Onde que eu vou estar? E eu vou te dizer, eu não tenho a resposta. Quando a gente vive pela fé, a gente não consegue decifrar como será o nosso futuro. Mas eu te digo, eu quero que o meu futuro seja aquilo que Deus tem para mim. Amém. E eu vou trabalhar para isso. Vou ouvir a voz de Deus. Não vou dizer para você que eu não vou errar porque eu sou humana. Pode, com certeza, com qualquer um de nós, acontecer alguma coisa
que venham nos fazer refletir sobre as nossas atitudes. Mas eu digo pra você, eu quero o que Deus tem pra mim. É o que eu quero. Eu quero que o Senhor Jesus continue alcançando as pessoas através da minha vida, através da minha voz. Eu quero melhorar como pessoa a cada dia, porque eu não sou perfeita. E eu acredito que muitas pessoas precisam aprender a melhorar. E eu peço para Deus, eu não sou Lu perfeita. E eu peço para Deus todos os dias, me ajude, Senhor, a ser uma pessoa melhor. A ser uma filha melhor, uma esposa melhor. Não sei se daqui a 5 anos, a 10 anos, eu já vou ser mamãe. Uma mamãe melhor. Uma mamãe boa para as minhas crianças. Meu esposo fala que vai ser só um. Ah, não. Deus que sabe. Gente, eu não sei. Eu tenho uma teoria. Gente, eu nem sei se eu posso dividir isso no podcast. Conta. Mas eu tô dividindo. Conta. Mas eu tenho uma teoria. Ai, meu Deus, será que eu posso dividir minha teoria? Conta. Pronto. Eu tenho uma teoria que a gente não pode ter só um filho. Por quê? Tudo bem que eu quero ter 4. Meu Deus! O Júlio fala, não, 2 depois a gente resolve, mas ok. Mas eu tenho uma teoria que a gente não pode ter só um filho. Por quê? Porque não é tão bom crescer com primo? Gente, crescer com primo é uma coisa maravilhosa. Aquela bagunça da família cheia e você brinca com o primo, etc e E tal. a minha família é assim. Mas se você não tem irmão, ou seja, se seu filho não tem irmão, significa que ele não vai ter tio e que ele não vai ter primo, os filhos dele. Meu Deus. Então, se você tem só um filho, os filhos dele não terão primos e não terão tios. Gente. Isso é muito profundo pra mim, porque eu cresci com muita criança brincando, Todo eu mundo amava. junto, a minha família também. Amava Natal com aquela primaiada e tal. Então eu falo assim, olha, Brincando, se divertindo. precisa ter primo, precisa ter tio, entendeu? Precisa ter as brigas de família. Sim, então eu vou mandar um recado aqui pro meu esposo. Vida, vamos ter 2, tá bom? Ô, Beijo. Glória, eu fiz a diferença, Deus povoando abençoe. a terra. Que vocês continuem. Nossa, mas filha, é tanta responsabilidade. Eu costumo dizer pras minhas amigas. Elas... A maioria das minhas amigas de São Paulo já são mães. A Natália, a Estela, a Jéssica, elas já são mamães. Então, eu fico... Eu não sei como é que vocês conseguem uma responsabilidade tão grande. Eu olho pra elas assim, eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas eu acredito que eu vou conseguir. Mas é aquele negócio que toda mãe fala, né? Quando vem, Aí... brota. Minha mãe falou que quando a criança sai de você já tem aquele... Parece que baixa aquele espírito de mãe, assim, sabe? Em você. Você parece que já nasceu sabendo ser mãe. Minha filha, você já aprendeu que na sua vida as coisas brotam do nada. É Então isso pronto. Aí. É isso aí. Então, Depois vamos de lá. tudo que você viveu, o que é fé pra você? Gente, eu vou dizer pra vocês. Com base na Bíblia, fé é aquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Hebreus 11. Carrego pra mim. Fé pra mim é exatamente o que a Bíblia diz. Eu não vejo, mas eu acredito que vai dar certo. Eu não vejo, mas eu olho ali, não vejo um palmo na minha frente. 1 metro. Tá tudo escuro. Mas o Deus que eu sirvo faz brotar a água da rocha. A fé pra mim é isso. Eu não tô vendo, mas vai acontecer. Eu não tinha esse pensamento antes. Meu pensamento era desse tamanho. Mas chegou pessoas na minha vida que me fizeram enxergar onde eu não via. Talento que eu não conseguia investir, coisas que eu não conseguia fazer. E Deus enviou pessoas para me mostrar, você pode mais. E hoje, Deus está me enviando para você, tá? Que está assistindo esse podcast. Você pode sim. Você consegue, independente do cenário onde você esteja. Tem vida sobre você. É o que eu carrego comigo. Tem algo sobre você que Deus colocou. E se Ele prometeu, não se preocupa, vai acontecer. Amém. Vai acontecer, isso é fato. Suede, agora eu quero levar pra um lado um pouco mais de relax e humor aqui. Ai, meu Deus. Porque eu tenho uma pergunta engraçada e outra pergunta mais séria. Vamos lá. Qual que é? Porque na estrada, e agora nesse ano, sua vida mudou muito, você começou a viver muito a Inclusive, vou estrada. contar mais disso, hein? Isso, a estrada tem muitos desafios, mas também tem muitas histórias legais. Qual que foi a história mais engraçada que você viveu nesse percurso até hoje? Gente, eu vou falar pra vocês. Quando me perguntam assim, dá um branco na cabeça. Mas eu lembrei de uma aqui agora. Nossa, parece que foi Deus que me lembrou aqui agora. É muito engraçado. Gente, assim, eu dou risada agora, mas no dia foi desesperador. Tava indo atender uma agenda. Eu, meu esposo, a banda, todo mundo, no S10, inclusive do Júnior, né?
E a gente estava na Bahia, indo atender essa agenda. Voltamos da agenda à noite, tudo escuro. E vocês sabem que na Bahia tem muito gado, né, gente? Muito boi, muita vaca. E a gente estava passando tranquilamente, quando do nada, Lu, me surge 3 vacas na frente do carro. Meu esposo freou assim, ó, na frente do carro. E o guitarrista gritou: meu Deus, olha a vaca, gente, olha a vaca. E começou a gritar, desesperado. Meu esposo: meu Deus, gente, a gente poderia ter morrido nesse momento. O que aconteceu? Gente, do nada, brotou isso na frente do carro da gente. Vou dizer pra vocês, foi livramento de Deus. Eu quase ia ser morta num acidente por uma vaca. Só isso que eu tenho pra contar pra vocês. Só Deus na minha vida. Você ficou assustada? Imagina no jornal. O final do ministério. Cantora. Morreu acertando a vaca. Meu Deus, gente, isso é um desastre. Isso é um desastre. Tem Meu Deus, histórias. eu acho que essa foi muito traumática. Não, agora vamos mudar. Vou te falar, foi traumático. Até hoje, meu esposo já redobrou a atenção nas vias, porque ele já tem medo de encontrar algum bicho, principalmente quando a gente vai cantar no interior. Nossa, aí a gente redobra. Agora vamos para a pergunta mais profunda. Sim. Nesse tempo, qual foi sua maior experiência com Deus? Eu acredito que a minha maior experiência com Deus foi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu já tive diversas outras. Só que essa foi a minha primeira experiência, então me marcou muito. Eu tinha 7 anos e eu me lembro que eu estava deitada na cama e eu não sei se tem muita gente que acredita nisso, mas eu sempre tive um discernimento do mundo espiritual. E eu me lembro que eu estava sentada na cama com a minha mãe e do nada eu comecei a ver vultos dentro de casa, com 7 anos. Muitos vultos passando, e eu comecei a falar com a minha mãe: mãe, eu tô vendo muito vulto. E a minha mãe era uma mulher muito de oração. Ela é hoje, mas eu acredito que antes ela era muito fervorosa, assim, sabe? Dirigente de oração e tudo. Então ela começou a orar, falar: misericórdia, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu me lembro que eu via muitos seres vestidos de preto. E até hoje essa imagem não saiu da minha cabeça. E eu me lembro que a minha mãe falou: tá repreendido em nome de Jesus. Ela deu um grito assim dentro de casa e aqueles seres desapareceram. E aí a minha mãe falou: Deus, eu não aceito isso sobre a minha filha, porque ela sempre foi dessa área, assim, sabe? De oração, libertação. E foi algo que Deus começou a me entregar desde 7 anos. Coisas assim que Deus me mostrava desde pequena. Uma visão aberta do mundo espiritual. Então eu me lembro que foi algo muito real que eu vivi, muito pequena, e foi algo que aconteceu pela primeira vez. Então foi algo que me marcou muito. Foi a minha primeira visão do mundo espiritual. De lá pra cá, Deus sempre me mostra muitas coisas relacionadas ao mundo espiritual. Amém. Uau, que profundo isso, né? É. E como que foi lidar como é lidar, na realidade, com essa repercussão do seu ministério, tudo que tá acontecendo agora? Eu vou falar pra vocês, eu ainda não tô acostumada, gente. Não tô acostumada. E... Eu te achei tão fofa no dia que eu te liguei, te convidando, e você falou: ai, meu Deus, gente! É que eu fiquei muito feliz por isso, né? Deus tem realizado muitas coisas na minha vida e, inclusive, está aqui pra mim a realização de sonhos, porque eu acompanho muitas pessoas que são embaixadoras e eu me espelho nelas. Então agora vão ter pessoas se espelhando na gente. E aí eu fico, é um peso tão grande, uma responsabilidade, mas o jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. Então a gente leva isso com muita leveza, né? E eu digo pra você, eu fico feliz em saber que muitas pessoas se espelham em mim e isso me leva a ter mais responsabilidade com aquilo que eu faço. Não só de cantar, porque não conta só a parte técnica, mas eu conto muito a parte espiritual. Então, eu costumo acrescentar na vida das pessoas, levando as pessoas a confiar mais em Deus, a acreditar mais nos seus ministérios, que é algo que aconteceu comigo. Eu precisei acreditar na promessa de Deus em mim para que acontecesse de fato. Então, assim, eu procuro muito usar o que aconteceu comigo para que as pessoas se levantem também. Para que elas entendam que não é sobre onde você nasceu. Não é. Onde Deus plantou. Não é. Que quando Deus quer, Deus faz. E Ele usa independente de onde, de como. É isso aí. Ele usa a gente independente do lugar, né? É isso aí. Para você, o que é gratidão?
Gratidão é você estar aqui embaixo e conseguir permanecer diante de Deus e diante dos homens, sempre reto com aquilo que você fala, com aquilo que você vive. E quando você sobe, você continua exatamente a mesma coisa. Eu acredito que você é grato, não com lembrancinhas ou presentes, mas você é grato com o seu gesto, com o seu amor. Você é grato com aquilo que você é. Entende? Então, para você ser grato com uma pessoa, você não precisa simplesmente só dizer obrigada. Você sendo presente na vida daquela pessoa, você está demonstrando a gratidão. Você sendo... Como que a gente pode ser grato a Deus por tudo que Ele faz conosco? Sendo reto diante dEle. Não ficar somente todos os dias, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Mas aí vai lá e faz algo que desagrada ao Espírito Santo. Então eu acho que gratidão diz muito ao que nós somos do que ao que nós dizemos, né? E o que fazemos também, né? A forma que a gente age. Sem sombra de dúvida. É o que mais pesa. Na minha opinião, é o que mais pesa. Quando a gente age com humildade, demonstra a gratidão que a gente tem àquela pessoa. Ou aquela situação, ou a nossa história. Enfim, gratidão para mim é isso. É o jeito que você trata as situações onde você está precisando ser grato. Sempre assim. Suede, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou até agora. Você falou muito em vários momentos que você enterrou os seus talentos, que você enterrou os seus sonhos. Como voltar a acreditar, como voltar a sonhar, como desenterrar? Gente, eu vou dizer pra vocês, pra voltar a acreditar no talento é difícil. Porque você já tentou tantas vezes e nunca deu certo. Então você fica naquela, eu vou tentar outras áreas, eu vou tentar outras coisas, e aí depois eu volto, mas nunca volta. Nunca volta. Se você não tiver determinação, você nunca volta. Eu precisei de alguém enviado por Deus, para poder me mostrar que eu precisava investir em meu talento. E não foi só o meu esposo. Hoje, na gravadora onde eu estou, muitas pessoas investem em mim. Muitas pessoas acreditam, inclusive, quando eu comecei a gravar vídeos para a internet, o Giovanni Mandelli, que hoje é o diretor da gravadora, da Todá, ele foi quem Deus usou para me enxergar. E se hoje Existe Vida Aí gravado, Onde Está Sua Fé, foi a mão de Deus, eu cuido de tudo, tantas outras canções que eu gravei. É porque Deus usou uma pessoa para poder investir em mim. E eu digo para você, Lu, se a gente acreditar naquilo que Deus tem pra gente, Ele envia pessoas que investam. E isso aconteceu comigo. Deus enviou meu esposo para poder me levantar e fazer com que eu enxergasse que eu podia conseguir. E enviou outras pessoas para investir em mim. Sabe quem investiu em você no Glorify para você estar aqui? Você. Não, minha cunhada. Eu achei que foi você. Não, foi. Mas a minha cunhada é que me contou de você, me mostrou suas músicas. Deus. Eu tava sentada na mesa dela. Jaqueline. Jaque, um beijo. Você é linda, meu amor. Muito obrigada, viu? Um abraço. Deus te abençoe. A Jaque me mostrou, me apresentou você. Ai, meu Deus, e fez essa ponte para eu poder te conhecer, entrar em contato. Muito obrigada, Jaque. Você é uma bênção de Deus na minha vida, Glória. Ai, que bom. E eu tô muito feliz, de verdade, viu? É um novo ciclo, né, que se inicia aqui, e o meu desejo é que através das nossas vidas, dos nossos podcasts, dos nossos conteúdos, que a gente consiga aproximar as pessoas de Deus. Muito mais do que a gente já consegue pelos nossos stories, pelas nossas publicações, pelas nossas canções, mas eu acredito que a palavra é a base de tudo. E esse é o nosso objetivo aqui. Ó, a gente tem alguns podcasts que a gente faz um momento especial. Desculpa. Que a gente... Ela Momento tem uma Suede Silva, tá, gente? no Momento microfone. Suede Silva, isso aqui acontece com todo lugar que eu vou. Glória a Deus. Melhor né? eu inventando palavra, né? Deu uma chicrada. Tá. Ó, alguns podcasts a gente faz um momento que chama Momento Glorify. Que é quando a gente permite que você tenha um tempo para deixar uma mensagem na vida das pessoas. Tem gente que... Camila Barros entrou no manto, Eita. fez apelo. Tem gente que dá uma mensagem do coração. Tem gente que conta história. O Eli Soares cantou. E foi muito lindo. E contou algo profundo que estava no coração dele. Amém. Mas eu quero que você... Essa aqui é a câmera 2, que está aqui do lado. Ok. E eu quero que você deixe uma mensagem mesmo, ou aquilo que tiver no seu coração, diretamente para quem está assistindo, que talvez precisa hoje de uma palavra de Deus. Gente, o que eu quero deixar para vocês hoje é o que está escrito em Filipenses 1, capítulo
capítulo 1, versículo 6. Eu sempre leio essa palavra por onde eu passo, porque é a base da minha vida. Lá tem escrito: tendo por certo isto mesmo, de que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A mensagem que eu quero deixar para você que está me assistindo nesse momento é: o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para aperfeiçoar. Eu sei que você pode ter enterrado o seu talento. Eu sei que o abandono às vezes pode doer. Eu sei que a traição dói, machuca a alma. Mas eu digo para você que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é o mesmo Deus que me usa neste momento para falar com você. Não desista daquilo que eu entreguei nas tuas mãos, diz o Senhor. A boa obra eu comecei e eu vou aperfeiçoar. O Deus que me enxergou há muito tempo atrás, numa cidade pequena, num lugar onde muitos não me enxergavam. Hoje o Senhor completa a obra em minha vida. E eu te digo como exemplo de Deus: o meu Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu algo para você, meu filho, vai acontecer. Você não precisa ter medo. Se Deus te prometeu que você vai ser grande em alguma área da sua vida, você vai. Mas você precisa se levantar. Você precisa agir. Eu me lembro de Lázaro. Lázaro estava doente. Lázaro estava muito mal. As suas irmãs estavam desesperançosas e chamaram por alguém que conseguia resolver a situação. E esse alguém era Jesus. E quando Jesus chegou, já era tarde, 4 dias depois. E aí Jesus chegou e ela falou: mestre, o senhor chegou tarde demais, não tem mais como, não tem mais o que fazer. E Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. E aí eu me lembro que Jesus falou assim: tirai a pedra. Vocês acham que Jesus não tinha poder para poder tirar a pedra? Com uma palavra, aquela pedra poderia rolar, poderia abrir, a tumba poderia abrir, mas o Senhor Jesus falou: tirai a pedra. E hoje o meu Deus me usa para falar com você. Eu tenho poder para ressuscitar, mas eu preciso que você também faça a sua parte, se levante. E hoje o meu Deus diz para você: tira a pedra. O que te impede hoje de fazer aquilo que eu te entreguei? Retira a pedra. E aí eu me lembro que Jesus chamou Lázaro e gritou: Lázaro, vem para fora. Jesus não entrou no túmulo. Jesus não pegou na mão de Lázaro. Ele simplesmente chamou. A atitude de levantar e de ouvir a voz de Deus foi de Lázaro. E Lázaro se levantou e ouviu a voz de Deus, e o milagre aconteceu. Então eu te digo hoje, meu filho, minha filha, que está me escutando nesse podcast: o mesmo Deus que fez a ressurreição de Lázaro, que curou muitas pessoas no passado, é o mesmo Deus que pode concluir a boa obra em sua vida. Mas para isso você precisa retirar aquilo que impede o agir de Deus e ouvir a voz dele e se levantar. E o milagre vai acontecer. Recebe isso, em nome de Jesus. Amém, que palavra. Amém. Suede, muito obrigada. Vou terminar esse podcast com uma curiosidade. Você sabia que Suede é Deus de trás para frente? Gente, é verdade, o meu nome é Deus de trás para frente. Muita gente não sabe disso. E o significado do nome é luz, viu? Vocês podem pesquisar aí. Então, glória. Eu amo meu nome. Eu acho que foi muito bem escolhido pela minha falecida avó paterna. Ela que escolheu. E eu amei meu nome, não mudaria. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada pelo convite. Perdoe em nome de Jesus as besteiras se eu falei alguma coisa. Nada, minha filha. Nosso podcast é assim. É que eu sou meio doidinha mesmo, não liga não. Eu ainda tô meio nervosa, mas Jesus tá na frente. E eu quero agradecer a todo mundo que tá nos assistindo, inclusive. Quero dizer pra vocês que vão ter muitos conteúdos nossos aqui, né, Isso aí, Lu? baixa o Glorify, gente. Pelo amor de Deus, você ainda não baixou? Olha, eu já tenho aqui, cadê o meu? Que eu já tenho aqui, que eu sou exemplar. Eu já baixei já pra mostrar pra vocês. Meu celular não quer abrir, porque eu acho que ele não tá com Jesus hoje, não. Mas misericórdia. Eu já tenho aqui, ó, cadê? Deixa eu abrir aqui, meu pai amado. Alguém pode focar aqui? Pronto. Gente, já assim que eu gosto. Eu gosto de embaixadora desse nível. E você tem que baixar o seu também. Se você não baixou ainda, por favor, faça isso. Porque você vai, com certeza, se aproximar mais de Deus. A gente vai fazer muita coisa legal aqui, hein? É isso aí. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast até aqui. Lembra, baixa o Glorify. E para acompanhar todos os nossos demais episódios, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Você pode estar assistindo agora pela Rede Super, Rede Bênção ou pelo nosso próprio canal. Então acesse e assista todos os outros com os nossos tantos embaixadores. Também siga os nossos canais oficiais, Instagram, aqui no YouTube, nosso
Twitter, tudo, gente. Tem todos os canais oficiais do Glorify pra você. É isso aí e até o nosso próximo podcast. Te espero.